Boa noite, meus queridos. Como estamos hoje? Então, aqui é a professora Gil, da fase 1 da Escola Altair Porto, Caruaru, Pernambuco. Hoje é dia 24/7. Teremos hoje aula de ciências... Teremos aula hoje de história. E, por falar em história, nós precisamos entender como a sociedade se organiza para que não haja o caos. Precisamos de orientações. Essas orientações, geralmente, elas vêm em forma de leis, né? E dentro dessas orientações, desse conjunto de leis que nós chamamos de Constituição, tem os nossos direitos e os nossos deveres. Imagine se não houvesse uma norma que nos organizássemos enquanto sociedade. Cada um faria o que quisesse, matar, roubar e por aí vai. E ninguém iria ser culpado. Então seria o caos, seria impossível viver dessa forma, não é? Mas para a gente chegar nos direitos e deveres, nós precisamos entender essa palavrinha aqui, ó. Democracia. O que é democracia? Governo em que o poder é exercido pelo povo. Sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. O Brasil é uma democracia. E aí fica a grande pergunta de hoje. Vocês concordam que nós vivemos em uma democracia? Então, vamos pegar esse trechozinho parte por parte. Governo em que o poder é exercido pelo povo. Somos nós que vamos lá e dizemos o que está certo e o que está errado, o que é a lei deve ser aprovada e o que não deve ser aprovado? Não. Mas quem faz isso são aqueles os quais nós escolhemos. O prefeito que a gente escolhe, o vereador, o deputado, o governador, o presidente. Então, a gente precisa entender que existe dois tipos de democracia. Mas antes de entender os tipos de democracia, eu vou passar um videozinho para vocês que fala um pouco como é uma democracia, porque eu falei de forma bem resumida, né? Para que vocês entendam melhor. Apenas 4 minutinhos, vamos lá? O que é educação para a democracia? No vídeo O que é democracia, podemos ver que o termo democracia é o resultado da combinação de duas palavras gregas, demos, que significa povo, e kraten, que significa governar. Democracia é o governo do povo. Mas hoje podemos dizer que a democracia é mais do que uma forma de governo. É uma forma de vida coletiva, ou seja, nós vivemos e dividimos o mundo com outras pessoas, e por isso nosso comportamento deve estar baseado em valores democráticos. Que valores são esses? Voltaremos a isso logo à frente. Sendo a democracia o governo do povo, para que a democracia seja cada dia mais forte e efetiva, é fundamental que os cidadãos se mantenham informados e se envolvam com as atividades do seu país e de sua comunidade. É importante ainda que os cidadãos participem e acompanhem a elaboração e a aplicação das políticas públicas e avaliem seus resultados. Ou seja, é preciso saber o que nossos representantes estão fazendo e como estão aplicando o dinheiro destinado à saúde, à educação, à segurança pública. Como vivemos em uma comunidade, é necessário também que façamos nossa parte, respeitando as leis, cuidando das coisas públicas do nosso bairro e da nossa cidade, que nos juntemos a outras pessoas para cuidar e mudar as coisas que são importantes para a nossa comunidade, entre outras ações.
Para isso, precisamos conhecer e agir conforme os valores democráticos e saber como funciona o governo e as instituições do nosso país. Assim, a educação para a democracia pode ser definida como um conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento de conhecimentos, valores e práticas necessárias à participação política e à vida em uma sociedade democrática. Alguns dos conhecimentos trabalhados pela educação para a democracia tratam do funcionamento da nossa democracia, como, por exemplo, quais são os 3 poderes do nosso país, quais são os órgãos que planejam as políticas públicas, quem são e o que fazem nossos representantes, entre outros. O respeito às leis e ao bem público, a busca da igualdade e da liberdade, a tolerância, a justiça social e o respeito aos direitos humanos são alguns dos valores democráticos que devemos conhecer e respeitar. Nossas atitudes devem refletir o respeito ao outro, independente de diferenças de raça, etnia, sexo, crença religiosa, opção política ou classe social. As práticas tratam dos comportamentos que devemos ter numa sociedade democrática, como votar com consciência, nos unir a outros para realizar as mudanças que queremos e precisamos, conversar e trocar ideias sem agressões físicas e verbais, buscar informações sobre o que o governo está fazendo e sobre o que acontece na minha cidade e no meu país. A educação para a democracia vem ao encontro do desejo da sociedade por mais participação e também de ações institucionais, no sentido de aproximar a sociedade da política, entendendo ser esse o caminho para o fortalecimento e o aprimoramento da democracia. Quer saber mais? O Centro de Formação da Câmara dos Deputados se dedica ao desenvolvimento... Pronto, meus queridos. Esse vídeo ele é produzido pela Câmara dos Deputados e ele explica bem direitinho como funciona a questão da democracia, dos 3 poderes. E aí eu tenho aqui outro vídeo para vocês. Meu nome é... que vai contar um pouco da história da democracia no nosso Brasil. Nem sempre fomos um país democrático, né? Nossa democracia, ela tem apenas 30 anos. Então, é muito recente. Nós temos 500 anos de história, 520 anos de história, e temos apenas 30 anos de democracia. Ou seja, a gente viveu em outro regime, né? A República, quando deixamos de ser uma monarquia, onde quem comandava era o príncipe regente, e passamos a ser uma democracia, e quem comanda uma democracia, no nosso caso, é o presidente, apenas há 30 anos, certo? Então, vamos entender um pouquinho da história da democracia no nosso país. Fernando, e vou contar para você o que lembrei depois de ler o texto Visão Panorâmica dos 30 anos de democracia no Brasil, de Carlos Siqueira. E olha eu aí, quando tinha 4 anos e estava aprendendo a andar de bicicleta. Nessa época, o terror provocado pela ditadura mostrava ao país como a liberdade é algo fundamental e urgente. Então a sociedade e a política de todo o Brasil se integrou no movimento Direta Já. Mesmo a proposta de... Quem tem a minha idade, bem novinha, tipo 45 anos, vai se lembrar das Diretas Já, né? Nós vivemos em um regime onde o exército tomava conta do país, que foi uma época muito triste para o nosso país, porque hoje a gente pode discutir abertamente, né? Ah, eu não gosto do presidente, eu odeio o presidente. E a outra pessoa, não, mas eu gosto por isso, isso e isso. Hoje existe essa possibilidade de nós conversarmos abertamente. Porém, na época do regime militar, não era assim. Se você fosse contra o regime militar, você era preso, você era torturado, muitas vezes era morto, ou então exilado, mandavam você ir morar em outro país. E aí, depois de alguns anos nesse regime, nós começamos a lutar pelas Diretas Já, que era o que é que essas Diretas Já nos daria?
a possibilidade de nós escolhermos o nosso presidente. Porque antes não era dessa forma. Vamos ouvir? De eleições diretas sendo barrada, a mobilização popular fortaleceu os partidos que até 1979 se concentravam no MDB e agora estavam quase todos juntos novamente em oposição aos militares. Foi a união dos que percebiam a urgência de restabelecer a democracia, mesmo que pelo voto indireto. Eu lembro da imagem das pessoas embaixo da bandeira do Brasil, ao redor do Congresso Nacional. Lá dentro, Paulo Maluf foi derrotado e Tancredo Neves, do PMDB, foi eleito nosso primeiro presidente civil em 21 anos. Mas como ele faleceu antes de assumir, quem governou foi o vice, José Sarney, também do PMDB. O acontecimento mais importante desse governo foi a convocação da Assembleia Constituinte. Intelectuais e forças políticas com as mais diversas ideologias se juntaram para trocar ideias e discutir o texto da nova Constituição, a Constituição Cidadã. Ela não é... Constituição é o conjunto de leis que regula uma sociedade. Perfeita, mas um marco na democracia brasileira por garantir a liberdade e construir as principais políticas sociais de Estado. O que antes poderia ser visto como caridade do governo passou a ser direito do cidadão. O Estado se tornou responsável pelo sistema de saúde, previdência e assistência social, pelo seguro-desemprego, pela aposentadoria social rural e pela universalização do ensino básico. O presidente na época, o José Sarney, nasceu dia 24 de abril. Eu sei porque é o mesmo dia do meu aniversário. Naquele tempo, eu começava a pedir o meu presente um mês antes. E assim que recebia o salário, minha mãe comprava o brinquedo e guardava em cima do armário. Porque se ela deixasse para o final do mês, ele já poderia estar custando o dobro. Enquanto o dono da loja corrigia os preços a cada dia, as pessoas tinham que esperar até o fim do mês para o salário ser reajustado. O Sarney tentou vencer a hiperinflação, mas ao final do seu governo, o problema era ainda maior. Em 89, tivemos nova eleição, a primeira eleição direta para presidente. A molecada cantava os jingles de campanha e brincava com os adesivos dos candidatos. Eu mesmo tinha um desses na minha janela. E esse foi o primeiro presidente eleito por voto direto. Também foi o primeiro a ser deposto de forma legal. Ele sofreu impeachment e as instituições se mantiveram, sinal de uma democracia que estava amadurecendo. O vice-presidente Itamar Franco, do PMDB, assumiu com a proposta de um governo de união nacional, com diálogo no Congresso e fortalecimento das instituições. E foi assim que tivemos o maior PIB médio do período democrático e o primeiro plebiscito da nova democracia. A inflação, que prejudicava principalmente os mais pobres, finalmente foi controlada com o Plano Real. Graças a esse avanço econômico, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi eleito presidente. Plano Real, em 1994, foi feito por Fernando Henrique Cardoso, foi elaborado, e logo depois ele conseguiu se eleger como presidente. Seu governo, ele consolidou a estabilidade econômica e financeira do nosso país. Em seguida, a democracia brasileira deu mais uma prova de estabilidade quando o candidato da oposição, um ex-metalúrgico, foi eleito. Lula confiou a estabilidade econômica a Henrique Meirelles, do PSDB, e implantou políticas sociais como o fortalecimento do salário mínimo e o programa Bolsa Família. Depois do Lula, tivemos a primeira mulher eleita presidente, Dilma Rousseff. Tanto ela quanto o Lula são do PT, um partido que ao longo dos anos tem dificuldade em compreender os momentos políticos cruciais do país. Basta lembrar que depois de 21 anos de ditadura, o grupo se negou a participar do colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves. O PT estava na Constituinte, mas não assinou o texto da Constituição Cidadã. Se recusou a participar do governo de união nacional e atacou ferozmente o plano econômico que acabou com a hiperinflação no país. Agora vimos o governo desestruturar os pilares da economia, provocando a volta da inflação, e vimos uma crise política, econômica e ética que parece fora de controle. Apesar de termos muito a melhorar, nossa democracia tem se desenvolvido e pode sair fortalecida da situação difícil que enfrentamos hoje. Estudando as últimas décadas, percebi que uma parte importante do desenvolvimento democrático que temos atualmente se deve às políticas de Estado. Para mim, 4 políticas foram marcantes. A primeira foi o Sistema Único de Saúde. O SUS é um serviço de saúde público, universal e gratuito,
percebido por todos como um direito da população, uma obrigação do governo. Quando a empresa precisa demitir, o trabalhador é assistido por uma segunda política de Estado, o seguro-desemprego, que ajuda no sustento básico enquanto a pessoa busca uma nova ocupação. A terceira política de Estado foi a aposentadoria rural. Ela assemelha os direitos dos trabalhadores do campo aos da cidade e hoje concede um salário mínimo para que 8 milhões e 100 mil trabalhadores do campo possam ter dignidade na velhice. E uma quarta política notável foi a universalização do ensino básico. Agora as crianças estudam por mais tempo e quase todas completam o ensino fundamental. Esses programas trouxeram avanços, mas ainda não temos um sistema de saúde eficaz. Precisamos de instituições mais fortes, transparentes e confiáveis. E, especialmente, o Brasil precisa garantir ensino de qualidade, educação para a vida e para o trabalho a pessoas de todas as idades. O governo atual não é o único culpado por ainda não termos chegado lá, mas precisa assumir sua responsabilidade. Nossa democracia tem problemas antigos e que pioraram nos últimos anos. Que são corrupção, aparelhamento do Estado e irresponsabilidade fiscal. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma. Corrupção. Nós cansamos de ver todos os dias deputados, governadores, secretários, agora inclusive secretário de saúde, na época da pandemia que estamos, sendo presos. Por quê? Porque querem levar o deles por fora, né? Um que quer ganhar dinheiro às custas de compra de respiradores e etc. Aparelhamento do Estado. Eu coloco as pessoas que eu quero para trabalhar em tal, digamos, no Banco Central, na Caixa Econômica, e aí dessa forma eu consigo comandar todo o sistema. Irresponsabilidade fiscal é o quê? Eu tenho 4 anos, digamos que eu sou prefeita, eu tenho 4 anos. E aí eu gasto nesses 4 anos, tipo, vamos supor assim, nosso salário, certo? O mínimo tá quanto? Acho que 1.300, 1.030, né? Digamos que seja 1.000. E aí eu tenho 1.000 para gastar naquele mês. Só que digamos que daqui a 4 anos eu já sei que eu não vou mais morar nessa casa. E aí o que é que eu faço? Eu gasto mais do que 1.000 por mês. E no final dos 4 anos eu vou me embora e a dívida fica com o dono da casa. Deu para entender o que é irresponsabilidade fiscal? Além do crescimento assustador da dívida pública ao longo desse tempo, o governo tem explorado o assistencialismo em busca de popularidade. O amparo é importantíssimo, mas é mantido como programa de governo. Esse tipo de programa pode acabar hoje se o governo quiser. E isso deixa os beneficiários expostos à chantagem de quem está no poder. Já os programas criados anteriormente são programas de Estado e não podem ser extintos por quem quer que assuma o governo. A diferença entre programa de Estado e programa de governo é clara e enorme. Basta lembrar a campanha de medo praticada nas últimas eleições. Ali ficou claro que o problema da nossa democracia passa pelas campanhas, tanto na relação entre os políticos e seus financiadores, quanto no candidato eleito que não executa o que prometeu ou, pior, realiza o contrário do proposto. A repetição dessa fórmula decepciona o eleitor. Esse corte, aqui ó, corte de bilhões no orçamento, justamente ontem, desde ontem, né? Vem passando no Congresso a lei sobre o dinheiro que é destinado para a educação. O nosso, então, querido, amado, idolatrado presidente queria retirar uma parte do dinheiro da educação para fazer mais um desses programas assistencialistas como o Bolsa Família. Mas, graças a Deus, todos os partidos votaram contra. Só um partido, que se chama Partido Novo, votou a favor. E houve uma derrota, então, do presidente. E agora vai para o Senado aprovar e se transformar em lei o orçamento para a educação para o próximo ano. A repetição dessa fórmula decepciona o eleitor e vem criando reações negativas na sociedade, como a conivência com a falta de caráter e também a perda da esperança. Aqui nessa legendazinha tá assim, ó, você vai votar, né?
E aí, o que é que você pensa? O outro era pior. São todos iguais. E realmente a gente tem vivido um momento de desestimulação, né? De desestímulo, porque a gente vê só corruptos na política. Salvo um ou outro perdido, né? Que faz alguma coisa realmente, mas são uma pequena minoria. Esperança. O Brasil está vivendo uma crise política, econômica e ética. Nenhum partido político é perfeito, mas fico orgulhoso ao dizer que o meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, nos anos 40 já defendia o que o Brasil precisa hoje: justiça social e liberdade. É sendo aberto à diversidade de... Pronto, meus queridos, vocês agora entenderam um pouquinho da história da nossa democracia, certo? Então, a gente volta aqui para nossa aula. Vamos lá. Já entendemos o que é democracia. Agora existem 4 formas de democracia, mas na verdade eu só trouxe 2 para vocês. A democracia representativa e a democracia participativa. Qual é a diferença? Na democracia representativa, nós elegemos pessoas que nos representam. Ou seja, você tem que pensar, ou o candidato tem que pensar da mesma forma que você, porque você não vai poder ir lá votar. Então, você vota nele para que ele vote por você. Certo? Já na democracia participativa, as pessoas realmente participam da elaboração das leis e inclusive do veto. O que é veto? É você negar, você não apoiar aquela lei. Digamos, vai surgir uma lei que vai trazer perda salarial. Aí as pessoas vão lá e elas votam, elas anulam essa lei horrível. Isso se chama democracia participativa, quando o cidadão, ele vai lá e ele mesmo vota, ele mesmo se representa. Já na representativa, que é a nossa atual forma de democracia no Brasil, elegemos presidentes, senadores, governadores, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos. E todas essas pessoas, elas têm que me representar. Inclusive, eu ia tirar uma foto e esqueci, mas eu vou postar depois no grupo. Essa semana estava para ser votado, semana passada, eu acho. Estava para ser votado no Congresso a lei que dizia que o auxílio emergencial por conta da pandemia seria estendido até dezembro. Né? O que seria muito interessante, porque realmente tem muitas pessoas que estão precisando. E aí, eu fui no Instagram do governador federal que eu votei. E primeiro eu disse a ele que, diante da postura dele, que ele sempre tem uma postura de votar a favor das pessoas, a favor de trazer, ele sempre traz dinheiro, né, para que ele sempre consegue verba quer dizer dinheiro, para que sejam construídos aqui em Caruaru hospitais e etc. Então eu mandei uma mensagem para ele no Instagram e disse: olha, diante de sua postura política, eu espero que o senhor vote que o auxílio emergencial vá até dezembro. E aí, 2 dias depois, o assessor dele, me respondeu, né? E realmente ele votou a favor, mas a maioria dos deputados votaram contra, então provavelmente o auxílio emergencial não vai até dezembro. Eu acredito, não sei se ainda vai votar de novo para ser votado na Câmara,
mas para que vocês entendam o que é democracia representativa. Eu tenho que saber em quem eu votei, eu tenho que exigir que ele vote de acordo com a forma como eu penso. Isso é democracia representativa. A forma mais fácil disso acontecer seria através dos vereadores, né? Porque estão mais próximos da gente. Mas, infelizmente, a gente só tem acesso aos vereadores na hora que eles querem o voto. E aí, o que é que a gente acaba fazendo? Troca o voto por um emprego, troca o voto por um exame. E aí, a partir do momento que você está vendendo o seu voto, você não pode chegar na porta dele e dizer: eu quero, como é que o senhor vai votar? Vai votar a favor da gente? Não vai, porque você já vendeu o seu voto. Então é isso, a democracia representativa é quando eu escolho uma pessoa para me representar, e a democracia participativa é aquela onde eu mesmo vou lá e voto e digo que quero, que não quero aquela lei e debato, certo? Falando em escolhas, ó, eu trouxe para vocês aqui, isso é uma pesquisa do Google, normal, né? A gente abre para pesquisar, e aí eu pedi Prefeitura de Caruaru. Aqui na Prefeitura de Caruaru a gente tem o Diário Oficial, certo? No Diário Oficial, nós encontramos, vamos botar aqui, dia 22. Pronto, vamos lá, vai abrir. Nós encontramos tudo que é assinado por nossa prefeita. Tipo, o que vai ser comprado, qual é a empresa que vai construir tal creche. Então, aqui, a gente consegue no Diário Oficial, que é muito simples, viu, gente? Muito. Assistência à população, Caruaru no combate, assistência à população em situação de rua e vulnerabilidade social. As pessoas que a gente chama de mendigo, né? Acolhimento emergencial, mapeamento, programa de qualificação, curso para essas pessoas, abordagem social, auxílio emergencial do governo. Então, todas as ações da prefeitura estão aqui. Pronto, vamos lá, ó, para eu mostrar a vocês. Extrato de ata, pregão eletrônico, e aí o que foi? Composto líquido, extrato, suco de fruta, sabor caju. Aí vem dizendo o que é que tem dentro desse suco, 12 unidades, uma caixa foi comprada, quantidade 2.022, marca Gran Vale, valor unitário 21,59, desculpe, 21,59. Valor unitário do suco, viu? Olhe só o absurdo. Se eu tivesse que dar R$21 numa caixa de suco, eu ia morrer sem beber. Valor global, 43.654. Ou a não ser que esse valor unitário seja da caixa, né? A caixa com 12 unidades, isso mesmo. Agora sim, faz sentido. A caixa, valor unitário, mas o valor unitário da caixa, 21.059. Então, aqui eu tenho tudo que a prefeita compra, o valor que ela compra, e isso acontece em todas as cidades. Quem passa em concurso, quem não passa em concurso, tudo está aqui no Diário Oficial, certo, meus queridos? Outra coisa, por que eu tenho que estar olhando? Porque eu posso chegar para o meu vereador e dizer: você não está vendo não o gasto absurdo que teve nisso? É direito nosso. É nosso direito. Outra coisa que aqui em Caruaru acontece se chama plano diretor. Deixa eu aumentar para vocês. Plano diretor com instrumento de planejamento participativo. Um estudo na cidade de Caruaru. Ou seja, todos os anos, eu esqueci a siglazinha que a prefeita dá, mas depois eu falo para vocês. Esse plano diretor é uma reunião com a sociedade, onde a sociedade vai dizer o que cada bairro está precisando. Ou seja, o dinheiro da prefeitura, ele vai ser distribuído em obras que a maioria
dos habitantes daquele bairro quer. E, inclusive, todo ano existem essas reuniões. E quem é da nossa escola, já há alguns anos, sabe que nós sempre vamos, todos os anos, participar desse planejamento participativo. Inclusive, para vocês terem um exemplo, aí no bairro Cidade Jardim foi feito, eu acredito que o ano passado, a praça, não foi? Então, a praça foi um pedido do ano anterior, ou seja, do ano 2018. Nós participamos, as pessoas do bairro disseram o que precisava e o bairro foi contemplado com a praça. E quem pediu não foi vereador que foi lá e a prefeita muito boazinha e o vereador muito bonzinho resolveram fazer uma praça para vocês. Não foi. Essa praça do bairro Cidade Jardim faz parte desse planejamento participativo. O quanto é importante as pessoas aprenderem a dar valor a isso, a participar. Política não é só o horário eleitoral e você ir lá no dia da eleição e escolher um candidato. Política se faz no dia a dia. Se você participa desses encontros onde você vai dizer que onde você quer que o dinheiro seja gasto no seu bairro, você está fazendo política. Não politicagem, que é o que mais acontece no Brasil. Politicagem, troca de voto por emprego, seja pelo que for. Certo, meus queridos? Agora vamos para a atividade de vocês de hoje. Então, esse texto tem como título aqui, Direitos e Deveres. E eu vou ler o texto para vocês, tá? Vamos lá. Primeira frase. Direitos e deveres. Palavras que devem ser sagradas. Se os direitos você quer, deveres também terá. Direito à educação, direito à educação, dever da cidadania. Ser um grande cidadão com direito à moradia. Ter saúde e segurança e viver com tranquilidade. São direitos da criança e também da terceira idade. Não podemos nos esquecer de que vivemos em sociedade, cumprindo cumprindo deveres e ter direitos. É buscar felicidade. E aí a primeira coisa que vocês vão fazer é circule no poema as palavras com a letra D no início e no meio delas. Ou seja, como vocês não vão copiar o texto todo, onde você achar palavras com a letra D, seja no começo ou seja no meio, você vai copiar, vai fazer uma lista. Ah, professora, mas aqui tem a palavra direitos, aqui também tem, é para eu repetir? Não, você não precisa repetir as palavras, tá? Eu só quero uma lista com todas as palavras que tem a letra D. Olha a outra aqui embaixo, sociedade, certo? Façam essa listinha para mim. E aqui ainda tem assim, ó. Separe em sílabas as palavras em destaque e classifique-as quanto ao número de sílabas. Palavra direitos, quantas sílabas tem? Deveres, quantas sílabas tem? Lembra que a gente já fez uma atividade sobre isso? Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Então, digamos que a palavra tenha uma sílaba. Aí você coloca aqui o número 1 e escreve aqui a palavra monossílaba. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Uma igual a monossílaba. 2 sílabas igual a dissílaba. 3 sílabas igual a trissílaba. 4 sílabas ou mais é uma palavra polissílaba, certo? Então, eu vou deixar essa listinha aqui para vocês. E aí, vocês separam as palavras direito e deveres. E como é que eu separo, professora? Primeiro, você fala
Cada vez que você abrir a boca, é a quantidade de sílabas que a palavra tem. Por exemplo, a palavra café. Café. Eu abri e fechei a boca 2 vezes. Então, ela é dissílaba, 2 sílabas. A palavra muriçoca. Mu-ri-so-ca. Quantas vezes eu abri e fechei a boca? 4. Então, é uma palavra polissílaba. Certo, meus queridos? Daqui a 1h30 eu volto para ver quem já fez atividades. Cheiro para todo mundo.